Wendy. Nós somos aqui, né, do grupo estudando o Livro dos Espíritos, voltando, né? Já tem aí uns 3 meses que a gente teve que ficar fora. Nós tivemos algumas mudanças aqui que ficaram bem melhores. E muito obrigada pela companhia de vocês, obrigada por nos receberem em seus lares. Venha participar aí com a gente. E uma boa noite aos meus colegas. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Júnior. Boa noite. Pois é, estamos de volta, né? Estúdio novo, bonitinho. Esse tempo dilatado desse tanto, algumas vezes é por força da reforma do estúdio, outras vezes por força dos nossos governantes aí, né? Que de vez em quando dá umas fechadinhas geral na cidade. Mas estamos aí firmes para continuar o estudo do Livro dos Espíritos. E estamos pedindo novamente para nós reunir o mesmo grupo que a gente tinha e que reunidos possamos inscrever na página do nosso estudo, possamos curtir, para que o Espiritismo continue fazendo o que é essencial para ele, que é a sua divulgação, né? Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Bem-vindos novamente. Agora, eu quero pedir para que vocês curtam, sigam, né, as redes sociais aqui do Sintonia do Bem. Nós paramos no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, no ponto que fala sobre a alma, na pergunta 134. Mas antes farei a oração inicial. Muito bem, Bárbara. Achei que você ia esquecer. Então tá. Querido amigo Jesus, nosso mestre maior, agradecemos a oportunidade de viver nesses tempos, né, de grandes provações. Agradecemos a saúde física e esse reinício dos nossos estudos, a saúde de pensamentos, né, a saúde mental. E pedimos para que o Senhor proporcione a todos nós autoconhecimento, que esse silêncio e essa parada de todas as atividades seja muito proveitoso para a gente encontrar os nossos defeitos, né? Fazer uma autoaceitação desses nossos defeitos. E, após reconhecê-los, que a gente consiga, a cada dia, melhorar um pouquinho e, passo a passo, seguir buscando a evolução e a melhoria interior. Que assim seja. Que assim seja. Do fundo da nossa alma, né? O autoconhecimento. Tá vendo? Pois é, e aí? 134. Então, nós estamos no 2º capítulo do 2º Livro dos Espíritos, né? Então, quem vai ler para nós a pergunta 134 mesmo? Eu leio aqui. Pergunta 134. O que é a alma? Resposta dos espíritos. Um espírito encarnado. Quem que quer continuar explicando para nós? Assim? Eu acho que a gente já poderia ler a 134A ou não. Você acha que a gente primeiro só... Pode Porque eu ler acho que outra. fica já bem, né? A 134A faz a pergunta seguinte. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Resposta, espírito. Então, antes encarnado ou desencarnado, espírito. O espírito também é a alma, né? São apenas momentos diferentes, vamos dizer assim, né? A alma, vamos dizer, é um complemento no momento do encarne. Na concepção, vamos lá no momento da concepção, né? Quando há a concepção do ato sexual e tudo mais, a alma se conecta, né, ali. Mas o espírito, ele só é acoplado, né? Eu acho que é a palavra certa. Pode usar acoplado. Posso usar vai. isso, né? Que no nascimento, na encarnação, é onde que a gente utiliza espírito. Mas a alma e espírito são a mesma coisa. Só são situações diferentes.
Gostei da abordagem dela. Ela estudou um pouquinho, não estudou? Eu acho que, assim, estudou. eu acredito, eu espero Acho que ter ela conseguido estudou. passar um pouquinho, né? Você disse que é a mesma coisa. E quando a gente lê por aí, esses termos se confundem. Alma, espírito, Isso. né? Sim, Olha só o sim. dicionário. Parte imortal do ser humano. Índole, vida, espírito. Isso. Né? A linguagem humana é pobre, muito pobre, principalmente se nós formos abordar a época que foi feito o livro, né? E a denominação de alma, ainda hoje, nos outros cultos, nas outras religiões que tem, ela tem muitos significados. O Kardec, por ser muito cuidadoso, muito meticuloso, era a alma encarnada da equipe da verdade que veio na Terra em nome do Consolador prometido de Jesus. Então, ele deixou claro na introdução do Livro dos Espíritos. Quem tiver o cuidado de estar lendo, acompanhando junto com nós aí, pode lembrar que a introdução número 2, ele deixa muito claro para nós o que é alma. Para Allan Kardec, todas as vezes que ele falar o nome alma no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Livro dos Médiuns, ou qualquer obra que seja oriunda das mãos de Kardec, ele está se referindo a um espírito encarnado. A esse momento que o espírito vive, do momento da concepção, igual a gente está falando, até o momento que há a falência dos órgãos, que para nós é simplesmente denominado como morte, aquela fase de um espírito, para o Kardec, para o espiritismo, é denominado alma. Certo? Certo. Então, por isso que ele fala aqui, o que é alma? É um espírito encarnado. Quer dizer, não se trata de duas coisas de jeito nenhum. Aí é por isso que Kardec reforça a pergunta de novo. Então o que era alma antes de se unir ao corpo? Volte à primeira, espírito. Não se trata de duas coisas. Trata-se de uma diferença no tempo que o espírito vive. Certo? Porque ele coloca o espírito como o ser mais importante, porque ao encarnarmos, nós somos empobrecidos de sensações e percepções. Encarnar é o fato de nós podermos interagir com a matéria e vice-versa. Através da matéria, das sensações de encarnado, também influenciar no espírito, que é o principal. Então, o Kardec gostou de deixar isso aí bem claro para nós. Espírito é o ser simples e ignorante que foi criado lá no princípio das coisas com Deus. Esse é o ser. Só que do momento que ele está interagindo na parte material, aí ele, para didaticamente, simplesmente para o Kardec, para nós espíritas, é aquele momento que ele está encarnado. A alma no conteúdo católico, talvez no conteúdo protestante, no budismo, em qualquer outro, eles podem ter o conceito que eles quiserem. Mas para nós espíritos que estamos estudando, principalmente o Livro dos Espíritos, a gente deve se ater ao cuidado que o Kardec tinha de transmitir os conhecimentos dele sem deixar margem de dúvida. Porque os espíritos frequentemente nos dão respostas assim, muito contundentes, porque nós somos pobres de palavra mesmo. O vocabulário, como é que a gente tem um vocabulário para apresentar diante de um espírito puro? Não dá. Então, para que não haja confusão, eles tentam deixar o mais claro possível, claro, dentro da bagagem de diagramação que existia naquela época, né? Então, a alma é um espírito encarnado. Então, o que é uma alma depois que desencarna? É um espírito. Ambos são os mesmos. Porém, não é a mesma coisa estar encarnado e desencarnado. As percepções são totalmente são diferentes. Totalmente diferentes. Um está empobrecendo o espírito de sensações e percepções, e o outro aqui, por isso que ele pergunta, o que era ela antes de unir o corpo? É um espírito, voltou ele para o patamar dele. Aqui ele é um ser único, mas de origem divina. Então ele não está empobrecido de seja lá o que for.
É ele em si. Eu vou até aproveitar, né, e usar aquela questão Aproveita 368, né, lá do Livro dos Espíritos, também na questão 368, a pergunta é o seguinte: as faculdades do espírito são exercidas com total liberdade após a união com o corpo? Resposta: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseira da matéria as enfraquece. Então, a alma, né, encarnada, o espírito encarnado, Isso. sendo alma, é uma forma assim de separar, vamos dizer assim, né? Porque o espírito ele tem percepções muito além do que nós temos aqui encarnados, né? Isso. Percepções, sentidos, né? Também. Que o nosso corpo, por enquanto, igual você acabou de falar, a grosseria do nosso corpo empobrece o espírito, é lógico. Exato. Porque eles são muito mais adiantados que nós nos sentidos, nas sensações, nas percepções. Vamos florear um pouquinho aqui? Um espírito não vê com os olhos como nós vemos. Ele não ouve só com a audição como nós ouvimos. A comunicação é diferente. A comunicação dele é diferente. A memorização dele, as emoções dele é de uma intensidade tal que a grosseria desse organismo que nós usamos ainda não comporta. Então, ele empobrece mesmo, ele perde. E aí, nesse estado de empobrecimento dele, ele é uma alma. E no estado de libertação dele, de si para consigo, ele é um espírito. Beleza? Beleza. Se tiver ficado claro aí, nós podemos ir para 134B. Se não tiver ficado claro, pessoal, Pode, manda a pergunta. Isso, manda. Pode interagir tranquilo, né, pelo chat aí, fica tranquilo. Então, vamos para 134B. Maninha, antes, parabéns pela iniciativa de ter procurado aí em outros, fazer essa questões. Costura com o livro aí. Muito legal, pode transformar num hábito que ajuda, né? esclarece mais, né? Verdade. Quem estiver acompanhando nós, a hora que a gente estiver falando sempre o número da pergunta, pode ir lá ver também, vai ver que é para procurar um entendimento assim mais assertivo. Né? É para isso que nós estamos tentando fazer aqui. Porque assim, Allan Kardec fez tudo separadinho, mas na verdade tudo é uma única coisa, vamos dizer assim, tudo é algo, é a mesma coisa, porém em situações diferentes. Então, às vezes a gente vem aqui, vai voltar lá atrás, vai no meio, vai lá no final. É importante isso mesmo, bem bacana. Então, vamos lá. A pergunta 134B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Resposta: sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um ser dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Muito bem. Quer comentar alguma coisa, Bárbara, dessa colocação aí? Não, por enquanto não. Seres inteligentes, né? No dicionário fala ser de um mundo invisível. Estava lendo ali. Parece que está bem próximo, né, o significado. Isso. A pergunta dele é uma pergunta afirmativa, né? Ele já pergunta afirmando: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Assim, ó, sim, claro, demais. Aí ele continua: as almas não são senão, e reitera, os espíritos antes de se unir ao corpo. Então ele taxou de novo: as almas são senão os espíritos antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente, ou seja, a alma ainda voltando, aos quais temporariamente revestem-se de um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Aí, ó, a alma é um dos seres inteligentes. Quem é os seres inteligentes? Os espíritos. Né? Então, é muito importante. E o Kardec acha isso importante, porque se ele não achasse isso importante, ele não dedicava 3 perguntas do Livro dos Espíritos para tentar dar esclarecimento a nós disso aqui. Né? É porque a gente precisa entender o que é um espírito liberto e o que é um espírito encarnado. O Kardec achou que isso é válido. Nossa, eu tinha tanta essa dúvida. Na hora que eu comecei a estudar isso aqui, falei, nossa, clareou muita coisa. A hora que a gente lê as perguntas, pensa, uai, né? Como assim? Né?
a gente fica pensando que alma e espírito é derivações de uma coisa só. E você vê o tanto que o Kardec era caprichoso, né? Aqui ele gastou 3 perguntas e deixou para nós uma tranquilidade que não se trata da mesma coisa, né? Nunca se tratou da mesma coisa. É sempre um espírito, mas em estados diferentes. Até tem uma observação, né, que eu vi lá estudando junto com o Simão Pedro, né, que alma é escrito, aí vocês podem ver, com a letra minúscula, né? E espírito com a letra maiúscula. Isso. Porque o ser inteligente é o espírito. Isso. Então, até essa diferenciação, Allan Kardec teve todo o cuidado de capricha fazer, para né? colocar, né? E o que ele fala sobre o pensamento? Em Quem que que sentido? detém o pensamento? É o A alma ou o espírito. É o espírito? espírito. Tudo fica espírito, alojado no é o espírito, né? Não é nem o cérebro. Agora, mais para frente, ele vai abordar esse assunto. Mas o cérebro nunca foi a sede do pensamento. Desculpa aí o pessoal médico aí que é mais complicado com essas coisas, né? Mas não é. A inteligência não reside no cérebro. Ela reside no espírito. E quando ele está denominado encarnado, ele é o vetor do que ocorre no cérebro. Tá. Mas o cérebro não detém aquilo. Ele executa. O cérebro Entendi. tem função executiva do espírito. É como se fosse uma antena. Pode também. Pode também. O cérebro físico recebe funções executivas do espírito, certo? Entendi. É tipo condensador, mas da vontade do espírito. Tá. Entendeu? Ele Agora, em si não expressa nada. Eu acho que a próxima pergunta, a 135, é que a chave disso aí, né, que é ou não sinônimo. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que une a alma e o corpo. Então, é esse elemento de ligação dos dois que os diferencia. Agora, qual momento que esse laço se estabelece? Eu acho que você entende por que eu estou perguntando. Olha aqui. Ó. Quem forma esse laço? Em qual momento da vida esse laço é definido? Primeiramente, eu acho interessante falar qual é esse laço, para o pessoal poder entender. Mas aí é a 135A. Não, ele já responde, né? A natureza desse laço. Para ficar Né? mais claro para auxiliar, eu acho que seria interessante a gente já falar que esse laço que une a alma e o corpo é o perispírito. Isso. Então é o seguinte: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Ó a perspicácia dele. Que o Kardec vai esmiuçando, igual aquele pessoal que gosta de fazer forense, né? Aquelas pessoas que vai estudando o corpo para saber a causa-morte, para saber o que aconteceu. Então ele vai nos mínimos detalhes, cirurgicamente buscando o que ele quer, né? E ele entendeu assim, bom, eu entendi, o espírito, tá. Quando ele está encarnado, ele está no corpo. É chamado de alma. Beleza. Então tá. Então só tem alma e corpo? Ele quis ir além, né? Uhum. Aí eles falaram assim, não, há um laço que une. Ou seja, o espírito a gente sabe que procede lá do princípio espiritual, né? que através da inteligência de Deus, processou a unicidade do espírito. Enquanto ele é um espírito que ele vai receber um corpo, ele já está unificado. Então, olha que legal. Só que um corpo, porque a gente acabou de falar agora mesmo, que é grosseiro, consegue receber um negócio desse? Como? Simplesmente assim, o espírito vai encarnar, e você agora mesmo falou, em qual momento? Como? Então, isso é muito importante, a gente poder ter esse entendimento. Ontem, a gente, por acaso, no nosso estudo da série André Luiz, está estudando a reencarnação do Segismundo. E a gente viu, através do mentor do André Luiz lá, que o casal teve o relacionamento sexual deles lá, e eu achei chiquérrimo descobrir que o espermatozoide viaja numa velocidade, maninho, de 3 milímetros por minuto, ele falou. E quando ele aloja no óvulo, em aproximadamente mais 4 minutos, ele atinge o núcleo do óvulo. E começa o fenômeno que nós conhecemos de bipartição. Até ali, para quem acha que a reencarnação ou a encarnação, ou o fato de estar construindo um bebê só humano, essas primeiras operações, e falou lá assim, que a maioria das encarnações humanas passa por aquele processo. É espírito que ainda faz.
certo? E nesse momento, por incrível que pareça, olha só, a 4 minutos da encarnação, o Segismundo foi ligado àquele corpo, certo? Que era vamos chamar agora de alma, porque ele foi ligado. O Segismundo era um espírito liberto na espiritualidade. Sim. À medida que foi chegando perto do momento dele encarnar, a literatura é incrível. Vou deixar recomendado aí para quem quiser ler. É o capítulo 13 do livro Missionários da Luz. O Segismundo foi ficando triste, opaco, porque só de deixar ele naquela casa, igual onde ia ser o futuro lar dele, ele já foi entrando em sintonia ali com as energias daquele lar e do pai e da mãe. Ele foi ficando esquecido, lento, já percebia-se que não era um espírito com as sensações e percepções que ele detém. Quando chegou no dia, ele sofreu uma diminuição agudíssima do seu perispírito. Ao ser colocado numa posição tão pequenininha, ele conseguiu colocar dentro da célula que um espermatozoide encontrou no óvulo. 4 minutos depois foi feita a ligação. Ele deixou de ser um espírito e passou a ser uma alma. Daquele momento para frente, há que se entender no espiritismo que principiou-se uma ligação, que tem uma fase importantíssima de ligamento ao nascer e a consolidação dela pelo Emmanuel na questão 109 do livro Consolador, por volta do 7º ano. Aí pergunta para ele por quê? Consolidação. A consolidação. O clique, assim, o que faz... Entendi. Entrou, acoplou a alma no corpo, por volta do 7º ano. Aí o cara pergunta para o Emmanuel, por quê? Ele fala assim, é como se fosse um tempo de misericórdia que Deus dá para que aquele espírito possa interagir com os pais, tipo assim, reeducando. Você está reprogramando um cérebro que às vezes não vivia bem com você, ou que às vezes já vivia, mas que você está reforçando os laços de amor, porque você nunca sabe se aquela encarnação é uma encarnação de débito, entendeu? Entendi. Então, há que se considerar essas coisas, certo? Então, há uma ligação imediata, assim, assegurei, esse corpo é meu, sou alma. Clicou alguma coisa ali que a gente viu naquele livro. Ligou. Há uma ligação muito mais importante no nascimento e o clique, assim, o plug é por volta do 7º ano. Certo? Certíssimo. Então, é aí que o Espiritismo define a conclusão geral de uma reencarnação. Até esse processo, ele ainda tem também percepções, né, assim, entre os dois mundos. Tranquilo. Entendeu? Até ele acontecer realmente o clique ali, né? Isso. O tempo inteiro, mesmo depois de clicado, né, conforme por a educação... Por isso que muitos falam, a criança tem uma sensibilidade maior e tudo mais. É por conta desse procedimento. Fora os missionários, né, que Chico Xavier, com 4 aninhos, já convivia com o mundo espiritual em si, né? Já tem os que vão ser, vamos dizer, uma encarnação toda, mas, isso. Né? Vai depender da escala do espírito. Ele ali, desde os 4 anos, ele já experienciou aquelas coisas, né? Então, vamos deixar claro assim, e tem gente que tem dificuldade, inclusive eu estava debatendo isso com o Sam essa semana, de entender esse empobrecimento. E não vamos entender empobrecimento por perca de conhecimento, não. Nós já leu aqui para trás. Um espírito nunca retroage, ele não anda para trás. Mas uma vez que ele virou alma, ele não é o mesmo espírito que ele era. Não é possível. A gente acabou de decretar, pelo próprio Kardec, na questão ali, que a grosseria do corpo empobrece o espírito. É por isso que, assim, a gente vê comentários sobre o espírito, sei lá, por razões suicidas ou por uma morte prematura, retorna. Não tem relatos assim de que ele permanece em vida, seja um período de vida intrauterina, já seria o suficiente para ele vivenciar experiências de resgate que ele não pôde fazer na vida anterior. E então, esse pequeno momento que ele está ali ligado ao corpo está servindo, né, para que ele
passe por um processo evolutivo, pequeno que seja, né? Sempre que eu acho, porque, por exemplo, na concepção, né, que nós acabamos de comentar, ele vira alma. A partir desse período até o nascimento, ele passa por esse período de procedimento, vamos dizer assim, espiritual, né? Do que ele vai passar, ele vai se adaptando com os pais. Não tem isso, ou eu estou enganada? Claro que tem. A interação... Que seria, que basicamente, os pais, na hora que dormem ali, voltamos na encarnação do Segismundo de novo. Só te cortando rapidinho. É por isso que ele que torna-se não espírito, mas e sim alma, porque ele já começa esse novo processo da encarnação a partir desse momento, é isso, né? Há que se notar naquele capítulo que a Raquel, que é a mãe do Segismundo, ela dormiu e desprendeu do corpo, e dos mais conscientes do mundo, ela sabia que ela ia receber um filho aquele dia. O marido dela também sabia. Eles estavam conscientes que chegou o momento deles passar por uma das provações as quais eles tinham combinado no mundo espiritual passar por isso aqui na Terra. Então eu acredito, ele não continua dando ênfase assim, o André Luiz vai ficar com ele durante 21 dias, que a gente chama de construção. Eu tenho certeza que ele não volta a reportar, ele concentra só na construção daquele organismo, ele não volta a reportar como que a Raquel e o marido dela despertam durante a noite e convivem com aquilo, porque é uma coisa muito particular. Mas eu tenho certeza que pai, mãe e aquele espírito, eu acho que a gestante, no momento que ela descobrir isso, ela deve começar a entrar num estado gestatório e, de preferência, psicológico, de receber aquele espírito, de receber aquela luz, que seja um momento de perdão, de entendimento. Eu conheço pessoas, relacionamentos espíritas, que a minha e-mail recomenda, que uma moça, assim que ela começa a se entender da vida, ela fala assim, Senhor, quando eu for casar, quando eu for ter meu marido, que seja tudo que a gente combinou, que seja... Ela, mentalizando que ela quer andar naquele caminho que ela... Você entendeu? Do momento que ela vai tomando posse de si mesma, ela já ir mentalizando e orando fervorosamente para que a vida leve ela aos encantos que ela se propôs. É tão diferente da juventude de hoje, né, gente? Mas os ensinamentos que eles deixam é porque são úteis. Se não fossem úteis, eles não deixariam. Então, aquelas mães que são consciências em si próprias da maternidade, elas fazem bom uso disso, algumas desde moça, desde antes de casar. Porque ela sabe que do momento que ela já veio, ela deixou um planejamento ali em cima. A gente vê a mãe do André Luiz falando para ele, vamos lá, vamos pegar seu pai, eu vou voltar, vou pegar aquelas 2 mulheres que estão com ele e vou reencaminhá-las. Então, quer dizer, o negócio ainda nem... Você pensa, ela ainda nem foi. Se ela casar com 20, ela está falando de 20 anos para frente. E aí, ela ainda vai ser mãe daquelas meninas que põem outra geração no mundo. Então, ela está falando de um projetinho nada aí de 40 anos. Que custa você mentalizar uns 5, né? Tem um preparo, né? Para aquilo ali Exatamente. Entendeu? Então, a gente tem que tentar o máximo possível abrir esses canais de comunicação. Igual você estava falando agora, você, a Bárbara, sim, interagir com esse espírito. É uma oportunidade que você pode ter aguardado por séculos e que sempre vai valer muito a pena, né, gente? A que acabou de falar aqui, é onde eles se purificam e esclarecem. Então, abra os canais para isso, que seja através da oração, né? Porque nós viemos interagir com a matéria para purificar e esclarecer. O Kardec acabou de afirmar aqui, na 134. Não, e essa questão está sendo muito abordada no estudo de segunda-feira, né? Na reencarnação lá do Segismundo. Nós estamos no capítulo mais... Não é à toa que o Kardec está aqui mexendo 4, 5 perguntas com isso, e um Chico daquele vai lá e deixa um dos capítulos mais longos que tem na literatura do André Luiz, voltado à gestação, né? De um espírito, mostrando como é que ele chega, como que ele empobrece, como que ele é ligado, como que ele é constituído e vai até o nascimento dele. São 2 dos capítulos mais longos que eu tenho certeza que a série André Luiz, dos 17 livros dele, não tem 2 capítulos assim, tão dedicados a essa ciência de voltar de novo, igual está lá para nós. Né? Tão rico de informação para nós. Né?
Então, sugestão de leitura, né? Missionários da Luz. Capítulo 13, 14, leia ele inteiro, leia os livros do Chico inteiro, que vocês não vai perder nadinha, né? Certo. Então, a gente viu aí que há alguma coisa além do espírito e do corpo. E agora vamos continuar para nós entender o que são essas coisas. Quer que eu leia aí, Bárbara? Pode ir. Pergunta 135A. Qual a natureza desse laço? Resposta: semimaterial, isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que eles possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é o que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. Qual a natureza desse laço? É o que, por meio deste laço, é o que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. Semimaterial parece que ele é o período de transição daquilo que é do invisível para o visível. Aí né? você falou a chave, você falou o elo. Eu gosto muito de dar exemplo assim, para a pessoa capturar o negócio. Gente, vamos pensar assim, por exemplo, num abacate. O abacate tem a semente, certo? Aí ele tem aquela massa verdinha e tem a casca. A semente é o espírito. A massa verde é o perispírito. E a casca dele é o nosso corpo. O que o Kardec está tentando mostrar para nós aqui, ó, se você quiser... Inclusive, o Simão Pedro fala que a palavra perispírito, o Kardec tirou, foi da botânica, porque a hora que você vai classificar um fruto, o perisperma é aquela parte. Entendeu? Igual a manga lá tem o caroço, a parte amarela é a casca. O perisperma é aquilo que liga o caroço na casca. Então, olha aí, ele criou a palavra perispírito. E aqui o elo que eu quero dizer, olha que palavra que eles colocaram aqui, ó, semimaterial. Ou, o negócio então não é... Da onde que o espírito vem? Vocês lembram no começo de onde nós estudávamos? O que originou o espírito? Lá no começo do livro dos espíritos. O princípio espiritual. E o que gerou a matéria? O princípio universal. Acabei de abrir aqui. Então, aí o cara foi lá, a equipe de verdade que respondeu isso aqui falou assim, semimaterial, isso é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. Houve uma alquimia. Porque a gente acabou de falar que o Kardec deixou claro para nós que o corpo é grosseiro. E o espírito é uma parte de Deus. Simples e ignorante, mas é de Deus. Então, nossa, será que Deus é tão facinho assim que chega e acopla num corpo sem mais nada? Só 2 unidades? Não é, né? Não dá. Foi preciso que a matéria fosse elevada a um termo elemental, violentíssimo, que nós não temos definições para ela, tanto que no livro do Espírito, lá para trás, fala, Feliz, não é dado a você saber isso por enquanto. E o princípio espiritual fosse abaixado a um ponto que fosse possível encontrar com ela. Daí criou-se o perispírito. Esse negocinho consegue fazer a pureza do espírito conectar com a matéria. Isso é importantíssimo para nós entender também, certo? Que não é uma ligação... principalmente nos meios religiosos, é muito comum a pessoa falar a alma do... E eles referem muito ao desencarnado. A alma do São Francisco de Assis, a alma... Eu não sei falar esses termos assim, mas quase sempre, quando a pessoa está louvando, ele está falando a alma. Para nós é diferente. Né? Então, o espírito foi revestido de um perispírito e esse perispírito consegue ter contato com a carne. Certo? Então, nós somos envoltos como se fosse um núcleo energético, lá, a sementinha do abacate, fosse uma energia. E aí, criou-se esse perispírito que permite nós entrar em contato com essa matéria. Aí, pronto. Criou o homem lá, o primeiro hominídeo que existiu e que foi dando esses saltos de evolução para chegar até nós. Mas o perispírito é o mesmo, porque o primeiro contato que teve foi com essa substância pura. Foi com essa substância pura que era simples e ignorante e que vem passando por esses processos de
purificar e esclarecer, interagindo com a matéria, e vice-versa. A gente tem que deixar isso sempre bem claro, que a pessoa pensa assim, o meu corpo não intervém no meu espírito, não, coitadinho, intervém toda hora. Exatamente. Né? A mente sã e corpo são, mas o corpo são também provoca, é uma via de mão dupla. Né? Não é porque a mente está sã que você pode pegar seu corpo e jogar ele num lugar, não, que não vai dar certo. Os dois precisam estar num ponto de equilíbrio interessante, né? Quer ver com... Desculpa cortando, né, Maninho? Tem os abraços aí, eu acho que o Cláudio não passou aí para nós. É passou? mesmo, né? Pois é, nós está assim... Obrigado pelo bolo, Mazinho. Internet. Fofinho, vovô. Está caducando já, de certo. Eu vou mandar um abraço. Vou mandar um abraço para o Noah, que é um espírito novinho, que acabou de chegar na Terra. Olha Tem só. uma Tá semaninha. sendo muito babado. É o neto pelo do vô. Vilmarzinho. O Vilmarzinho deixa ele molhadinho, então fica babando nele. Tem a minha netinha Área. Ó, tem uns nomes aqui. Então vamos. Giovanni Oliveira Lima, mandou boa noite para todo mundo. Maristela Barbosa, Prati. Fátima Daniela da Silva, Irene Oliveira, Jorge. É isso aí. Olha, essa Irene né? Oliveira aí é parente da minha mulherzinha. Eu acho que é. Então, Se for a Irene Oliveira que eu estou pensando, é a tia Irene da dele. Um abraço gente, para todo um abraço mundo. também para abraço, Natália. gente, para todos. Obrigada. Isso. Pô, Emerson, obrigado pelo bolinho também. Nós estamos lembrando de você aqui, tranquilamente, né? Um abraço para o Sam, para a Lília. Um abraço para a nossa turma de estudo de segunda-feira, do André Luiz, para a Glaucia, para todo mundo que compõe aquele grupozinho de estudo lá, tão delícia, Carlinha, Zé Lúcio. Gente, assim, nossas felicitações mesmo por estar voltando, por estar interagindo com todo mundo de novo, por estar nos lares de vocês. Obrigado por essa oportunidade, viu? Muito obrigado a todos. Eu quero mandar um abraço para minha tia, que está Pro na João, fazenda. Pro João, João. nosso ouvinte aí, lá de, como é que chama a cidade? Olímpia, São Paulo. Um abraço, maninho, João. Tudo de bom para você, saúde, para a família. Ele tá lá acompanhando a gente, a Fátima, a mãe dele também está acompanhando a gente. Bem, não pode esquecer. A cabeça ainda não voltou todo ainda mundo, não. né? Nós estamos se adaptando de novo, né, maninho? Vilmarzinho não veio fazer o trabalho dele hoje, né? Nós vamos misturando aqui, né? Então, tem uma conclusão do Kardec aí que nós precisamos ler ainda, de um livro de todo mundo. Tem aí? Tem, a minha tem também. Você quer que eu leia, Bárbara? Pode ler. Então tá. Peraí, só mandar um abraço também para o Edmilson José Perreto. Boa noite a todos. Boa noite, Edmilson. Muito bem, boa noite. Obrigada por estarem conosco. Isso, pode perguntar, qualquer um que tiver dúvida, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Nós não sabemos se nós dá conta de responder, mas perguntar pode. Nós vamos estudar e talvez nós acordem, né? Então, vamos lá. Tem uma parte aqui, né, que é essa observação do Allan Kardec. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Isso aqui é bem interessante. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário ou o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, isso aqui é super interessante, tais são num fruto, a semente, a polpa e a casca. Muito bem. Então, ele está reforçando de novo aí para nós, ó. O homem, então, é formado em 3 partes essenciais. É o que nós vamos ver. Não que elas não subdividem, com exceção do espírito. O espírito quando falou simples lá, ó, ele não falou simples à toa, porque não é composto. Ele não tem 2 partes. É simples. O espírito é indivisível, certo? Mas esse perispírito, o nosso perispírito hoje, por exemplo, principalmente o meu, que é um perispírito muito bonito, ele é diferente do perispírito de quando eu estava lá no tempo das cavernas, porque além dele ser, o meu corpo hoje ser grosseiro, isso aqui ser chamado de grosseiro, imagina como é que era lá, naquela época. Então isso vem depurando também com o passar do tempo. Assim como nos planetas mais evoluídos que é o nosso, cujos corpos, por exemplo, a gente já estuda toda hora que os corpos do ser humano do 3º milênio já vai ter uma diminuição de intestino,
uma modificação na arcada dentária, um cérebro mais voltado para o divino, que a gente leu também no Missionários, que é a evolução do homem espiritual, é a nova denominação da raça, né? Então, esse ser que já vai ser comum no 3º milênio, o homem comunicar por telepatia. Então, isso vai tornando um perispírito também mais rarefeito. Mais habilidoso. Mais quintessenciado, assim, e aquilo vai provocando essa união cada vez mais intensa. É como se a gente estivesse desenvolvendo outros sentidos. Né? Tipo assim, ó, eu vou purificando e esclarecendo o espírito, e em troca disso o espírito também vai purificando esse corpo e querendo ele cada vez mais evoluído, e cada vez... igualzinho estava lá no Livro dos Espíritos, aqui no princípio. A nossa jornada, ela não é infinita porque ela tem começo, mas nós vamos atravessar isso aqui até deixar essa matéria e nos transformar em espírito puro. Aí a gente já não vai precisar mais de perispírito. A gente vai adquirindo superpoderes. Isso. Entendi. Então, aí lá, quando a gente leu nos mundos aí, ó, a última etapa nossa, antes de transformar num espírito puro, a matéria é tão quintessenciada que ela se confunde com o próprio espírito. Então, olha a evolução que teve desse perispírito aí. Ele evoluiu violentamente. O espírito é o mesmo, dotado agora de toda purificação, de todo esclarecimento. Então, é claro que ele não tem o mesmo perispírito do eu macaquinho lá, de quando eu estava lá nas cavernas. Há que se entender que esse perispírito foi perdendo grosseria. E o corpo também vai perdendo grosseria e vai refinando. Entendeu? Até que isso tudo se confunde. Eles tiveram o capricho de falar que se confunde. Então, é muito importante a gente entender que isso aí... não vamos falar que o espírito ele não conserva o mesmo simples e ignorante. Ele ainda é uma unidade só, mas agora purificada e esclarecida. E o perispírito, sim, transformou, vem evoluindo, vem transformando, e o corpo idem. Então, nessa unicidade aqui do Kardec, duas coisas não são estacionárias. Certo? E o espírito não é estacionário porque ele vai adquirir, mas ele é uno. Ele não biparte, ele é... A denominação simples aí é por isso. Ele não... Nós somos, na Terra, aqui, tomando por base só a Terra, 20 bilhões de almas e sensações e percepções e personas e personalidades. Gracinha, mãe. Estou muito feliz. É porque raramente ela consegue entrar. Hoje ela conseguiu. Parabéns. Ficou muito feliz. Nilva Barbosa. Minha tia lá da fazenda. Um beijo para vocês duas. Muito feliz de estar participando. Toda quarta-feira quero ver mensagenzinha aí de vocês duas, bem. viu? Muito bem. Nós estamos num A relógio evolução, gigantesco. superpoderes. Pois é, a evolução, né? O estúdio evoluiu, né? Estamos procurando tempo. Agora, Não, processa a vida do corpo, a alma o abandona. Tá, existe um almômetro, porque um corpômetro já existe. Os médicos acham que sabem determinar o que é morte cerebral e ali eles taxam. É o nome de uma tribo indígena, não sei se ela fala Seteste Apache, por aí. Me ajuda aí, você não sabe não? Achei que você sabia. Peraí, volta aí, que você está falando aqui. Quando um médico vai detectar, eu deitei lá, estou com Covid, estou nos finalmente. Aí ele acha que eu tive morte cerebral já, que o meu corpo parou. Tem um teste, eu tem umas acho classificações, que é Apache. né? Pois é. Tem umas classificações então, é umas lá. classificações que eles dão, falando que cessou a vida do corpo. A isso cabe a Deus. Não tem nenhum espírito aqui falando que nós sabemos falar a hora que quem está abandonando quem. Nós não estamos aqui taxando nada, certo? Por isso que ele falou, entretanto. Correto? Correto. Porque, olha aqui, ó, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Aí ele volta de novo, aonde nós estávamos no assunto agora mesmo. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto, depois dessa união, deve-se haver estabelecido a morte do corpo, rompe os laços que prende a alma e esta o abandona. Quer dizer, a concepção que a gente acabou de falar é essa que aconteceu com o Segismundo, 4 minutos após o encontro do espermatozoide com o óvulo. Já há a primeira ligação, pílula do dia seguinte, então, pessoal, é abortiva. Se 4 minutos depois você tomou a pílula, já é abortiva, certo? Porque já houve a ligação, para quem é a favor do aborto aí, para quem fica discutindo qual tempo que tem vida ou que não tem. Então,
4 minutos depois do encontro do espermatozoide com o óvulo, já há o primeiro clique do princípio inteligente daquele corpo. Já tem ali, eu vou falar de uma forma grosseira, já tem dono. Ali já tem dono. Por isso que a hora que o espermatozoide entra no óvulo, ele cria uma carapacinha na hora para que outros não entrem. Ali tem dono. É divino. Ali ficou claro que tem dono. Né? E o dono recebe esse repositório imediatamente. É o primeiro clique que eles fazem. Após fazer esse clique, começa a bipartição, para vocês terem uma ideia do tanto que é intrínseco. Primeiro a união do espírito. Depois começa a bipartição. Então é muito intenso esse negócio da vida. Certo? Muito intenso. E aí é claro que, cessando a vida, aquela alma deixa aquele corpo e ganha o nome de novo de espírito, que é o ciclo que nós estamos exercitando hoje. Aí ela remata igual ao que a gente falou agora mesmo. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. É um outro negócio aqui que o espiritismo está deixando taxado para a ciência. Eu sei que em algum lugar aí do mundo tem gente tentando clonar a gente, que acredita que ele faz um ser a partir de outro ser. Aqui está taxativamente mostrando que esse negócio não vai dar certo. Pode-se fazer pessoas iguais, mas espíritos iguais não. Não vai ter. A casca, né? A casca é possível. Isso, a gente está falando. Fazer a casca é possível? É. Fazer aquela casca ser um indivíduo, nós não vamos ver isso, não. Nunca nós vamos ver isso. Exatamente. Porque essa ligação, ela é divina. E o homem ainda está muito longe do divino para tentar fazer uma ligação dessa. Nós não faremos. Certo? Ainda que ele conseguisse fazer esse corpo perfeito, ele não conseguiria, ele não teria nada mais na mão do que um corpo perfeito. Certo? Que eu não sei nem dizer se ele conseguiria pôr fluido vital nele. Certo? Agora, que o corpo, que a espiritualidade tira o espírito enquanto o corpo está vivo, isso aí todo mundo que leu qualquer obra espírita sabe que tira, por misericórdia, mas é eles que sabem o fator morte que aquela alma está deixando no corpo. O homem é um pseudo sábio disso, a não ser que, é claro, o coração está parado, está tudo parado, aí qualquer um de nós sabe identificar a morte. Mas de alguém que está respirando ali, ainda há muito desacerto, há muito achômetros e etc., que tem gente que usa disso até com muita maldade, né? E são verdadeiras eutanásias, como nós vimos no segundo livro do André Luiz, que aquele filho lá, médico, queria herdar do pai, foi lá e deu uma injeção de um anestésico violento nele para poder desencarnar o velhinho. Né? Então, e ele acorda no mundo espiritual com aquelas sensações e percepções de decepção com o filho. Né? Porque não existe crime perfeito. Então, a pessoa, o próprio agredido, leva aquilo na memória. Então, gente, só para... Nós ainda temos 2 minutinhos, vixe Maria. Vamos deixar para a próxima semana, Sim, né? Nós fala mais disso aqui. Nós vamos ter que voltar bem, porque essa questão aqui, ela é muito rica, muito né? Rica. Ainda tem a 36B, né? Aí a gente faz um mistério. É. Cenas do próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo aí. Muito bom, né? Retornar, discutir. Eu quero agradecer à equipe, ao Cláudio, e desejar boa noite para todo mundo, né? Então, pessoal, boa noite. Gratidão mais uma vez. Estamos muito, mas muito felizes de estar voltando. Para a gente é uma honra estar aqui, estar estudando, e a gente espera estar auxiliando muitas pessoas, auxiliando vocês. Então, a gente só tem que agradecer por nos receber aí nos seus lares ou no trabalho, né, ou quem estiver dirigindo, onde você estiver. Então, gratidão por estar conosco. Continue, participe sempre. Vamos convidar mais pessoas, que a gente precisa levar, né, essa nova visão de mundo, essa nova visão que Jesus deixou para a gente através de Allan Kardec. Então, boa noite. Que o Mestre Jesus abençoe todos e até quarta-feira, se Deus quiser. Bom, se vocês dois já despediu, quer dizer que a prece de encerramento é minha, né? Sim. Beleza. Então vamos serenar nosso coração, nossa alma,
Antes de mais nada, amado Jesus, pedir sua bênção para o nosso retorno, sua proteção tão querida para nós, que sempre reservou uma atmosfera tão especial de carinho, de atenção, das branduras e das delícias de ficar aqui e poder receber dessas inspirações, poder dar continuidade a um projeto que falava tão alto no nosso coração. Obrigado, Pai. Obrigado por essa casa. Obrigado por fazer parte de quem entende que o Consolador prometido chegou e que a vontade de mudar e de crescer para Jesus faz parte de uma escolha nossa. Amado Jesus, fortaleça nós nessa missão, para que nós tenhamos cuidado com o nosso corpo, com o nosso espírito, com nossas vibrações, a fim de que possamos estar vibrando consoante com as vibrações do alto, que tanto nos quer bem e deseja paz a todos nós. Que todos os lares que nos ouvem e aqueles também que não estiverem conosco possam ser banhados de luz, de sabedoria, de paz, de fé. Que nós tenhamos força para ganhar um dia de cada vez da transitoriedade que o nosso planeta está atravessando. Que nós possamos ser mais irmãos, mais firmes e mais fervorosos na nossa fé. Abençoe grandemente as famílias enlutadas, que têm passado por momentos de difícil compreensão, mas que sabemos que seus corações possam ser muito confortados, que eles possam buscar no amor e no perdão a resiliência pela luta e pelo entendimento. Abençoe nossa semana, abençoe a terra inteira, e com essa prece queremos dar por finalizado os trabalhos dessa quarta-feira. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.